Quero contar para vocês a visão que eu tive no ano de 1994 e também depois de 10 anos, em 2004. Primeiro eu quero contar tudo no começo que aconteceu comigo na época. Quero passar para a igreja, passar para as irmãs, para os irmãos, para os pastores aí de outros ministérios. Antes de começar, quero citar aqui na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que os mancebos terão as visões e os velhos terão sonhos. João também viu as visões na ilha de Pátimo, ali quando o Senhor mostrou para ele as 7 castiçais, os 7 Espíritos de Deus, mostrou também o sinal da besta, que é o 666, mostrou também o mar em sangue, o sol em trevas, e mostrou os santos anjos, mostrou muitas coisas para João. João viu essas visões. E também Joel falou, escreveu, o Senhor usou ele pelo Espírito Santo, que nos últimos dias o Senhor ia derramar sobre nós o Espírito Santo para nos revelar o futuro. Apesar que nós já temos a Bíblia, mas também nós temos visões diretamente de Deus. E principalmente aqueles que buscam o Senhor com fidelidade e andam em santidade, que não aceitam as concupiscências da carne, as coisas do mundo. Porque aqueles que vivem o mundo, eles não têm verdadeiramente as visões verdadeiras. As verdadeiras são aqueles que vivem o Evangelho e guardam a sã doutrina, aqueles que esperam a volta de Jesus Cristo. Eu tive uma visão, eu acordei mais ou menos para ir no banheiro, umas 6 da manhã, mas eu voltei a deitar um pouquinho novamente, e quando eu acordei já era 9 da manhã, e de repente, quando abri os olhos, 9 da manhã, eu vi o mundo todo em trevas. Eu vi o globo completo, o mundo em trevas. E vi também na visão a tecnologia de hoje, as imagens de hoje, como hoje nós temos nossa mão as imagens, né? Não só na televisão, mas também em outros locais, como nas redes sociais. Muitas pessoas estão ali, alguns pregando o Evangelho, outros estão testemunhando, mas tem muitas pessoas que estão ligadas nas trevas. A visão que eu vi na tecnologia na época de 1994, a visão que eu tive, eu vi os computadores de hoje, os computadores, a tecnologia bem avançada. E naquele tempo não era avançada a tecnologia. Tinha computadores sim, mas hoje está demais. Multiplicou muito rápido mesmo, e vai multiplicar mais ainda. E eu vi muitas televisões, né? Imagem igual televisões, computadores ligados nas trevas. Naquele momento eu estava pensando, alguma coisa está acontecendo, ou vai acontecer. Porque 9 da manhã, o mundo está em treva, alguma coisa vai acontecer. E eu fiquei com medo dessa visão, né? Eu fiquei assim, pensando, o que vai acontecer? Porque 9 da manhã, o mundo em treva, igual noite, tudo escuro, só vi as imagens de computadores e televisões, igual televisões ligadas. Eu fiquei pensando, tem muitos crentes ligados agora nas coisas do mundo, nas redes sociais, né? Apesar que não existia redes sociais, hoje eu entendo, né? Nos computadores, talvez muitos ligados nas novelas, nos filmes, né? Nas músicas seculares. Eu fiquei pensando aqui que muitas pessoas estavam prostradas diante dessas imagens, adorando outros deuses. Mas talvez algum pergunte aí, pastor, mas a televisão lhe serve para pregar o Evangelho. Mas a Bíblia fala que Deus não coloca a água amarga com a água doce. Ele não mistura o seu reino com as trevas. Ou nós servimos a mesa de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ou a mesa dos demônios, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, mas eu vou voltar atrás. E de repente eu fiquei olhando o mundo inteiro, as trevas já no meio da luz, daqueles computadores ligados,
E eu fiquei pensando, Jesus já voltou, alguma coisa aconteceu. Mas de repente chegou alguns irmãos, né? Os irmãos que eu conhecia, e entraram na minha casa. Pode entrar na minha casa, seja bem-vindo. E eles vieram à minha casa, todos eles. E de repente, quando eu falei para eles assim, mas por que esse tempo está assim? E um deles levantou e falou assim, olha, está escrito em Mateus capítulo no 24, no verso 29, né, que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, né, e o mundo será em perplexidade na zona do mar, das coisas que vai acontecer. E eles começaram a falar, mas o principal que ele falou foi da lua e do sol, né? E eu fiquei preocupado, porque eu não estava bem com Deus. Eu servia o Senhor, mas também servia a mesa do inimigo, né? Por quê? Porque eu não gostava da música secular, da música mundana, né? Eu gostava de usar short, e na visão eu estava só de camisa, mas sem calção. Aliás, com calção vermelho. Eu errei a palavra, sem calção, né? Mas está errado. Estava com calção vermelho. E eu estava nu, né? Diante dos irmãos. Os irmãos estavam bem arrumadinhos já. Igual um soldado, né? Preparado para o exército, para a guerra, né? Estava todo preparado. E eu estava realmente despido, né? Diante dos irmãos. E agora, diante de Deus, como é que eu estava, né? Não só por causa das vestes, mas também meu coração estava ligado com as coisas materiais. Com as vaidades, né? Ainda tinha em mim. Mas por que Deus me mostrou essa visão? Porque Ele queria me salvar, Ele queria me mostrar verdadeiramente o que vão subir e o que vão ficar. Então, eu queria que vocês ficassem até o fim, tá? Escreva aí embaixo os seus comentários. Se você estiver com dúvida, não vamos discutir, né? Não, vamos falar da Bíblia. Religião para nós não existe. Para nós existe Jesus Cristo, Salvador das nossas almas. Não podemos discutir. Se você quer saber, me pergunte que eu respondo para você através da Bíblia, tá bom? Eu não vou ouvir conselho de alguém que fala só através da boca. Tem que confirmar na Bíblia isso para as pessoas, tá bom? Então, aí eu pedi para os irmãos, então me espera um pouquinho aqui na sala, que eu vou me vestir uma roupa, uma calça, para eu poder orar com vocês aqui. Eu me sinto uma vergonha ficar só de calção, tá bom? Aí eu fui e comecei a correr, a casa começou a crescer rápido, começou a ter um espaço longo para mim, e eu correndo desesperado para poder orar com os irmãos, porque o mundo estava em trevas, estava tão esquisito, né? No momento das 9 horas da manhã, mas 9 horas todo mundo em perplexidade ali, todo mundo assustado, né? E principalmente eu corri. Quando cheguei dentro do meu quarto, estava minha filha sentada numa cadeira. Ela tinha mais ou menos, na época, uns 5 anos. E eu peguei uma calça rápido para me vestir, uma calça, eu até me lembro da cor da calça, marrom, né? Quando eu coloquei para vestir, a minha filha desapareceu no abrir e fechar de olhos. Deu aquele... Eu não sei nem como explicar, como Paulo falou. No momento do abrir e fechar de olhos, vai desaparecer o povo de Deus. E ela desapareceu como um raio. Sumiu rápido diante dos meus olhos. E eu fiquei com mais medo ainda. Eu digo, meu Deus, está acontecendo, o que é isso? Será que estou sonhando? Aí eu fui vestir a calça e comecei a abrir a porta desesperado, correndo, né? Ao encontro dos irmãos lá fora. E lá, irmãos, na minha surpresa, eu já estava no coração né? Eu já estava preocupado com o que estava acontecendo. Minha filha tinha desaparecido. E quando cheguei na sala, irmãos, aconteceu que todos os irmãos desapareceram. Aí eu fiquei pensando, Jesus amado, o Senhor voltou a arrebatar a igreja. O Senhor veio arrebatar um povo zeloso de boas obras. E agora como vou ficar? Minha filha desapareceu, os irmãos desapareceram e eu realmente não tinha uma transformação, porque ainda tinha um mundo, né, na minha mente. As minhas vestes, material também não estava firme, nem por dentro nem por fora, porque quando o crente é fiel ao Senhor, ele é transformado. Quando ele volta, ele aceita Jesus como Salvador,
Primeiramente, o Espírito Santo entra na vida dele e é transformado por dentro e por fora. Quando o crente diz que é transformado e não mudou as suas vestes, não mudou as suas atitudes de ignorância, né? Não mudou, né, as suas vaidades exterior e interior, porque o interior é o coração, e exterior é por fora. Quando ele diz que está transformado, mas não largou esses atos, então ele não teve transformação. Porque quando a pessoa se batiza nas águas, ele recebe o Espírito Santo. E quando recebe o Espírito Santo, não podemos mais fazer aquilo que nós fazemos como na nossa ignorância. Não podemos fazer mais, né? Ser ignorante, briga por qualquer coisa. Então o Senhor Jesus não está se agradando de muitos crentes. Mas voltando às visões, eu fiquei realmente com medo, né? Olhei, desci um pouco para baixo, desci um pouquinho da escada para baixo para me ver o que estava acontecendo ali, né? Na casa onde eu estava, desci um pouco para baixo e vi o mundo de novo em trevas e os computadores ligados. E eu senti que verdadeiramente não estava bem, né? Diante de Deus. Mas o Senhor tem me revelado hoje para mim que nós temos que ser fiel, completo, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem de ser fiel, completo. Começar no Espírito e terminar no Espírito. E nesse testemunho, quero deixar para vocês que é real. Eu tive essa visão depois que eu me lembrei que não era dizimista na casa do Senhor, eu dava quando eu queria, o dízimo para ajudar na obra de Deus, para ajudar a casa do Senhor. Não para me gloriar, mas não era fiel nessa parte também. Quando foi olhar, eu peguei um pouco, né, para ver a minha bolsa, né, compareceu 2 relógios, já era 4 da tarde, na visão que eu tive. Eu tinha o dízimo para me entregar, né, para a igreja, mas eu guardei a tempo, né, para poder gastar depois, né. O dízimo ele traz assim a fé daqueles que crê para ajudar a obra de Deus, né? Eu não vou dizer que os irmãos vêm colocar seja obrigatório. Se você não sentiu de nada de dar o dízimo, é você com Deus. Eu não vou obrigar ninguém a dar o dízimo na igreja. Cada um dá pela fé, né? Para ajudar a obra de Deus, o templo do Senhor. Não é para implorar ninguém para roubar, né? Nós temos de ter realmente sabedoria, aquelas pessoas que não têm dinheiro. Às vezes as pessoas estão passando uma luta tão grande, então o pastor também está ajudando com a cesta básica. E é isso que a gente faz aqui na igreja. Eu não vou obrigar ninguém a dar o dízimo na casa do Senhor. Mas é bom nós ser fiel completo, né, irmão? Em Malaquias capítulo 3, o devorador, ele devora as casas das pessoas. Mas quando a pessoa é fiel a Deus, né, é humilde, né, ajuda a casa de Deus, ajuda o pastorzinho aí, é humilde, que está sofrendo, né, irmão? Como eu também tenho o meu ministério, eu vivo pela fé, eu não pego dinheiro para andar por aí com vaidade, curtir com o dinheiro do Senhor, não. Eu estou aqui para ajudar a obra de Deus, construir e ganhar as almas e ajudar as pessoas. Agora tem muitos falsos profetas aí, tem muitos homens aí que pegam dinheiro para curtir com vaidade, né? E não ajuda ninguém. Mas depois deixa isso para lá. Importa que eu estou passando aqui, que eu vi, tá? Eu fiquei por causa também que não era dizimista na casa do Senhor. Eu fiquei preocupado. Mas de repente, amados irmãos, eu já era 4 da tarde, eu tinha 2 relógios, como já vos falei, e eu fiquei com muito medo mesmo. Eu digo, Senhor, e agora o que está acontecendo? A minha filha já desapareceu, os irmãos já sumiram, a tecnologia das computadoras no mundo, não estou entendendo o que é isso. Depois que eu entendi que as pessoas ficaram no arrebatamento da igreja por causa da televisão, das redes sociais, do Facebook, das coisas materiais, que o Facebook, irmão, as pessoas ficam ligadas muito nas coisas materiais, ficam namorando, ficam vendo fotos, mandando fotos, tirando fotos com vaidade, né? Não tem tempo para o evangelho, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para evangelizar. E hoje, graças a Deus, que o Senhor nunca deixou eu ficar assim, com dúvida, porque eu leio muito a Bíblia. A Bíblia fala assim, que sem santidade ninguém verá a glória de Deus. Nós temos que santificar nossas vidas por dentro e por fora, interior e exterior, os dois, né? Não é só o interior. Porque se você estivesse no interior por dentro, você estava por fora também, dando bom exemplo que estão lá fora te vendo. Você está entendendo? Então, eu me acordei, a minha esposa também teve uma visão, no mesmo dia que eu tive, que ela estava grávida, né, do meu filho, e de repente ela
ela se enxergava assim que a criança desapareceu, né, do seu ventre, sumiu, né, e desapareceu. Ela ficou com muito medo, preocupado, porque ela perdeu a criança. Então não, sumiu a criança do seu ventre, né? E ela ficou com muito medo e chorava, né? Eu me lembrei de uma parte da Bíblia que fala assim: ai das grávidas daquele dia, né? Que quando Jesus tocar a trombeta, as criancinhas pequenininhas, inocentes, vão desaparecer e as mães vão ficar chorando amargamente, porque esse dia virá, né? Eu me lembrei um pouquinho aqui, numa mensagem, numa palavra que eu li, que se encontra no livro de Amós, capítulo 8, no verso 11. Naquele dia, as virgens formosas vão buscar a palavra de Deus, né? Vão ter fome, não sede de pão e nem fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Vão correr de um canto para um mar a outro mar, do norte até o oriente, buscando a palavra de Deus, e não acharão mais. Muitos vão correr naquele dia e não vão achar mais. Então Jesus vai vir arrebatar a igreja, como as virgens prudentes também. As 5 estavam preparadas, né? E outras 5, as loucas, elas não estavam preparadas. As suas lâmpadas, né, nas suas vasilhas, não tinham azeite, não tinha realmente visões, né, como aquelas prudentes viviam diante de Deus, que tinham azeite nas suas vasilhas, tinha obediência à igreja, a obediência ao seu pastor, desviava do erro, do pecado, das vaidades, da mídia, das redes sociais, das novelas, dos filmes, né? Foi uma visão que eu tive, que milhares de pessoas ficaram diante das imagens, dos computadores, das televisões, né? Dessas coisas das mídias, das redes sociais de hoje. E muitos estão se corrompendo, não tem tempo mais para Deus, né? O seu tempo é para as coisas, os deleites da vida, como Jesus falou, né? Nós temos que se preocupar com a nossa salvação, buscar mais o reino dos céus, né? A salvação. Jesus está voltando a arrebatar a igreja. Eu quero deixar para vocês outra visão que eu tive, já estava transformado nessa visão. Em 2004, no ano de 2004, depois de 10 anos, eu tive uma visão que eu estava andando numa rua estreita, a Bíblia na mão, né? Eu estava com a Bíblia na mão e de repente eu vi uma congregação de uma igreja. Eu comecei a olhar para frente, eu vi uma televisão no altar de Deus, numa tela bem grande, e vi umas irmãs com as roupas mundanas, né? Aí eu comecei a olhar, Aí depois que Jesus me mostrou essa visão, eu estava bem arrumadinho, bem já por dentro e por fora, né? Transformado a mente com as vaidades, não tinha mais essas coisas do mundo mais, as coisas que eu via, né? As músicas mundanas, ainda gostava, ainda tinha. Jesus me transformou, né? Na visão que eu estava, já estava transformado, verdadeiramente me transformei depois de 10 anos que o Senhor me transformou até hoje, né? A fazer quase 20 anos atrás. Então, na visão que eu vi, uma televisão, não sei nem como explicar para os irmãos, parece que lá no fundo da igreja eu vi um telão grandão, né? E as irmãs todas com a roupa de vaidade apagada, eu vi todas elas apagadas. Fui lá avisar para o presidente lá, ele me descartou, não quis me ouvir, né? Me desprezou, e eu não fiquei mais nessa igreja porque eles não aceitaram aquilo que eu passei, que Deus mandou passar para lá. Depois de um pouco tempo, o pastor desviou da igreja, a igreja fechou. Era uma igreja grande aqui em Porto Velho, na época, em 2004, né? Foi 2004, foi 2006, mas foi 2004. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vamos ser crente, vamos despertar que Jesus está voltando a arrebatar a igreja. Ele vai pegar muita gente de surpresa, muita gente está brincando com a sua palavra. Não quer mais viver o evangelho, começou bem, né? Antes evangelizava, antes pregava o evangelho, era crente fiel, né? Desviava do erro, mas depois o tempo foi passando, comecei a ler a Bíblia, começou já a entender mais a Bíblia, dizendo que é mestre e tal, que sabe de tudo. Depois começou a relaxar da Bíblia, já sabia de tudo e tal. Aí já o que aconteceu? O mundo entrou na casa dos crentes, né? Televisão, redes sociais, com as coisas do mundo, com as músicas seculares, com as novelas, com os filmes,
com as coisas pornográficas, essas coisas aí de filme de pornô, né, que muitos crentes assistem, mulheres que faz coisas erradas entre quatro paredes com seus maridos, né, faz todo tipo de torpeza diante dos olhos do Senhor, e por isso que a igreja está gelada, fria, né, não tem mais dons espirituais, imita os mistérios de Deus, mas não é de Deus, porque o de Deus é aquele que está em santidade, não está adorando dois deuses, dois senhores. Jesus disse que não podemos adorar dois senhores, adorar só um, né? Às vezes você está dentro da igreja, é crente lá dentro da igreja, lá fora você já é outra pessoa, vai para o cinema, vai namorar, tem duas namoradas na cabeça, é casado, está com outra mulher na cabeça, está uma coisa terrível, tomando a Santa Ceia do Senhor indignamente, e Jesus está voltando a arrebatar a igreja. E eu preguei a palavra do Senhor, a verdade, até hoje eu prego. Vamos desviar do erro, vamos estar vestidos por dentro e por fora. Apocalipse, capítulo 20, Apocalipse, capítulo 16, 15. Bem-aventurados é aqueles que guardam suas vestes, para que não ande nu e nem se veja as suas vergonhas. Então vamos estar preparados, né? Em Malaquias, capítulo 4, versículo 8, não podemos estar diante das imagens de televisão, né? Comendo as coisas ali diante dos altares de Baal, diante dos altares do mundo, para dizer que está servindo a Deus, e diz que o Senhor está contigo, está orando, e tem o dom de cantar, o dom de pregar. Os dons não salvam ninguém. O dom é para edificar a igreja e você mesmo. O dom não salva ninguém. O que salva, o amor da tua alma, obedecer a palavra de Deus, viver o evangelho até o fim da sua vida. É você viver a santidade. É bom ter os dons, buscar os dons espirituais, mas se você pensa que vai ser salvo só porque você canta bonito, prega bonito, que você tem o dom de dar conselho para alguém, de pregar o evangelho para alguém, mas se você não tiver com o altar consertado diante de Deus, você vai ficar. Ou você é crente ou você é mundano. Ou você serve a Deus direito, né, em nome de Jesus, ou você serve Mamon, que é o mundo, né, onde o diabo está oferecendo as coisas materiais para nós. Nós temos que receber bênção de Deus, sim, né, que Ele te sustenta, Ele te abençoa, Ele é fiel contigo e vai dar o galardão para você. Porque a luta que tu está passando é porque Deus está permitindo, mas depois virá as bênçãos para nós, para você que está na prova. As provas vão cessar. Eu não vou dizer que vai continuar numa mar de rosa. Vai vir lutas. Aqueles que estão com Cristo Jesus padecerão prova, mas a vitória é grande. Deus abençoe vocês. Vamos analisar, vamos sair fora das redes sociais, vamos pregar o evangelho nas redes sociais, vamos pregar aquilo que Deus mandar, vamos desviar do erro, das coisas do mundo. E Jesus quer que nós vivemos no Espírito, não na carne. Deus abençoe vocês, obrigado pela atenção. Inscreva-se embaixo, me ajude aí, tá bom? No meu canal, o Senhor Jesus vai te abençoar cada vez mais, minha irmã. Escreva embaixo aí, me ajude na linha, tá bom? Dá um sinal para mim, tá? Deus abençoe vocês, fique na paz do Senhor e um bom dia. Amém.